Olá pessoal, vamos para mais um vídeo de meditação na palavra? Hoje vamos meditar sobre governo terreno ou governo celestial. O governo que é o governo desse lugar onde nós vivemos ou daquilo que está sendo gerado pela terra, ou um governo que vem de respostas celestiais para a vida da gente. Olha, para a gente começar a refletir e falando sobre a palavra, que lá em Romanos capítulo 8, 13, ele fala assim, olha, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Paulo, quando ele fala isso aqui, ele estava falando sobre o fato de vivermos segundo as coisas que são terrenas, ou as coisas do nosso corpo, ou as coisas carnais que nos levam a cumprir os desejos que são relacionados à nossa carne, ou se nós vivermos pelo Espírito. Agora, conduzidos pelo Espírito, aqui inclusive na palavra, na Bíblia está escrito Espírito com E maiúsculo, que significa que é o Espírito Santo. Então, aí ele fala, mas pelo Espírito, se pelo Espírito mortificados as obras do corpo, ou aquilo que o nosso corpo realiza, pelo Espírito Santo nós mortificarmos a cada momento que surgir alguma coisa, que nós percebemos que não é obra do Espírito, não é algo que vem do Espírito Santo, ou não é algo celestial, nós mortificarmos. Por exemplo, quando nós ficamos descontrolados de ira e queremos ir para as redes sociais e desabafar, falando um punhado de coisa de pessoas, por exemplo, isso é uma obra da carne, ou isso é algo que está sendo produzido pela nossa carne. Então é hora de mortificar isso aí através do Espírito Santo e deixar o Espírito Santo nos guiar e nós nos acalmarmos e, consequentemente, deixar isso passar, porque o propósito é isso. Aí sim nós temos vida, porque é muito comum, às vezes, as pessoas aproveitarem esse rompante, essa ira, esse desconforto e ir e descarregar, às vezes no cônjuge, nos filhos, na igreja ou nos amigos, né? Acaba descarregando toda a ira, toda a insatisfação e, consequentemente, o que acontece depois? A pessoa fica amargurada, fica doída, fica deprimida. O que ele fala aqui? Olha, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Mas se não fizer isso, é o contrário, vai morrer emocionalmente, vai ficar abalado emocionalmente, às vezes precisa até de um tratamento psicológico ou espiritual. A verdade é essa, né? Nós estamos deixando algo nos dominar e, consequentemente, nós estamos sofrendo o tempo todo e estamos morrendo. Ele começou falando o seguinte, olha, se viverdes segundo a carne, se não viverdes, né? Aliás, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificados as obras do corpo, vivereis. Então, nós estamos aqui num momento de situações opostas, onde nós temos que viver segundo o Espírito e mortificando sempre as coisas que o nosso corpo está realizando, as obras que o nosso corpo está realizando. Depois, no versículo 14 ainda desse mesmo Romanos 8, ele fala assim, olha, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, assim, nós, é claro que essa é a expectativa nossa de sermos reconhecidos como filhos de Deus. Para isso também, nós temos que deixar o Espírito nos guiar. O que Paulo está falando aqui é o seguinte, olha, não deixe as suas emoções te guiar, não deixe a sua vontade própria de cada momento que você sente aquilo que, quero fazer, quero desabafar, quero descarregar toda a minha ira, quero descarregar todas as minhas emoções. Não, deixe o Espírito te guiar, o Espírito Santo guiando você, dizendo, filho, este é o caminho, andai por ele. E aí, consequentemente, nós conseguimos ter um controle das coisas e ao invés de vivermos pela emoção, aí passamos a viver pela razão. A razão das coisas como devem ser feitas para que de fato nós sejamos abençoados. E é tão interessante que quando ele fecha o versículo, ele fala, estes são os filhos de Deus. Porque se nós não temos o controle das coisas, consequentemente não é o Espírito que assumiu, não é a razão que assumiu, é a carne que está ainda assumindo, é o nosso corpo que define, né, através das toxinas liberadas no nosso organismo, adrenalina e outras coisas mais, que nos deixa extremamente envenenados e, consequentemente, fazendo a gente tomar atitudes equivocadas, cometendo uma série de erros. E aí, claro, aí nós não estamos enquadrados como filhos de Deus. Depois do versículo 15, ele fala assim, olha, porque não recebestes o espírito da escravidão. Olha, um espírito de escravo sendo dominado por estas emoções, né? Não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Aqui a palavra temor significando medo, né? Sendo submetido constantemente a uma pressão, a um medo, né? Mas recebeste o espírito de adoção dos filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai.
Quer dizer, nós fomos feitos agora realmente filhos de Deus e podemos ter tranquilidade e paz em relação ao que Deus nos conduz a cada dia. E o versículo 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quer dizer, nós temos essa certeza, esta confirmação através do Espírito Santo que constantemente testifica com o nosso Espírito, dizendo, olha, você é filho, tenha calma, fique tranquilo, você é filho do rei, tudo se resolverá, né? E o versículo 17, para nós fecharmos nossa reflexão aqui, aí ele fala, olha, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Olha, que final, que fechamento tremendo, né? Olha, nós temos sofrido com Cristo, temos sofrido por Cristo, pelo nome dele, por aquilo que ele fez, pelo preço que ele pagou pela humanidade, consequentemente também com ele, pelo fato de nós sermos co-herdeiros dele, nós também com ele seremos glorificados. Então é importante ver o seguinte, olha, qual que é o governo que tem governado? É um governo terreno, carnal? É o governo das emoções? Ou é um governo celestial, um governo do Espírito Santo que nos governa e que nos mostra que de fato qual é a verdadeira razão? A razão de perdoar, a razão de liberar o perdão, a razão de amar, a razão de fazer isso de forma incondicional, não esperar que a pessoa se arrependa, não esperar que a pessoa demonstre alguma coisa, e nós fazemos isso porque o governo é dele, o governo é do Espírito, o governo é celestial. Se o governo é do Espírito, com certeza nós teremos a razão que vai nos trazer a vida. Se o governo for terreno, for carnal, aí infelizmente nós teremos a emoção que vai trazer a morte. Olha, a escolha é sua. A escolha, quem faz, somos nós. O Senhor nos dá livre arbítrio para escolhermos. Escolhe sempre o governo celestial. E pode ter certeza que você terá vida e com certeza terá também a confirmação de ser filho de Deus. Amém? Deus abençoe, espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração. E se tiver falado, deixa o seu like aí para nós. Olha, tá passando um avião aqui. Oh, glória, que maravilha. Estou em Belo Horizonte mais uma vez, né? Mas se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu gostei. E se você não for inscrito no canal, se inscreva. É bom ter alguém inscrito no canal. Nós estamos começando esse trabalho recente. É um trabalho recente que nós estamos começando, mas queremos sempre falar de versículos bíblicos, de meditação bíblica, de meditação na palavra. Se você já foi inscrito, acione o sininho para você estar recebendo as nossas notificações. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.